Jeito de ser feliz. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu espero que a gente, ainda que não saia daqui feliz, que a gente tenha alguns momentos de alegria. E aí vocês vão descobrindo durante o tempo que há uma diferença entre sermos felizes e estarmos alegres. Mas quando a gente para refletir a respeito do tema, eu vou relatar um contato que eu tive há quase 10 anos atrás, num congresso de educação, que nós tivemos lá em Goiânia, chama-se Congresso Pensar. E a abertura era do Rubem Alves, numa quarta-feira, e a minha palestra no congresso era na quinta, e aí eu tive condições de fazer o contato com ele, e conversando com ele a respeito do movimento da educação, ele colocou que hoje nós estamos tendo problemas graves na questão da educação, porque não estamos conseguindo passar para as nossas crianças e para os nossos jovens os motivos e as preocupações necessárias para buscar a felicidade plena. E aí, conversando com ele, eu tentei entender o que era a felicidade plena. Ele falou que o primeiro passo para nós conquistarmos a felicidade seria nós darmos conta de cuidar daquilo que a gente tem acesso. E ele falou principalmente da natureza. E aí ele fala da importância de nós cuidarmos da natureza, da importância de valorizarmos a vegetação, de valorizarmos as nossas florestas, de valorizarmos a nossa água. E ele fala que hoje nas escolas isso não é dito. E enquanto nós não aprofundarmos em situações simples desta ordem, nós vamos aprofundar nas questões tecnológicas, mas não seremos felizes. Ele colocou isso para a gente no início do ano de 2007. Em 2004, o Wangari Maathai ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa da campanha que ela fez de reflorestamento no Quênia. O Wangari Maathai era bióloga e saiu do Quênia para fazer o seu doutorado nos Estados Unidos. Quando ela voltou para o Quênia, ela fez a maior campanha de reflorestamento que já existiu no planeta Terra. Ela, com uma equipe que ela nomeou, resolveram plantar 30 milhões de árvores no Quênia. Por que ela fez esse movimento? Ela colocou que, enquanto as pessoas estavam saindo do interior e indo para a capital, principalmente Nairobi, eles começaram a ter dificuldades de educação, de saneamento básico, de infraestrutura, de saúde. E aí ela foi estudar por que isso estava acontecendo. No Quênia, pelo menos 70% das pessoas não têm energia elétrica. Então, eles vão colhendo lenha, eles vão destruindo florestas para fazer lenha para os seus fogões, para fazer fogo para trazer luminosidade. E aos poucos as florestas foram destruídas, os rios secaram, os animais foram embora e começou a faltar a infraestrutura do interior. E eles começaram a ir para a cidade e os problemas se agravaram. Quando ela fez a campanha de reflorestamento no Quênia, ela deixou pronto na ONU uma campanha de reflorestamento para o planeta. E quando perguntaram para ela sobre por que a falta de água, porque na medida que fez o reflorestamento, apareceram os animais, voltaram os rios e as pessoas saíram das cidades e voltaram para o interior. E a infraestrutura do país começou a se reorganizar. Perguntaram para ela por que campanha de reflorestamento mereceria um Prêmio Nobel da Paz. E ela falou assim, porque o dia que faltar essa infraestrutura, e principalmente a água, os povos entrarão em guerra. Eles entrarão em guerra porque a infraestrutura natural é vinda por Deus, e as pessoas estão destruindo aquilo que Deus oferece de melhor para oferecer à criatura humana. Se nós temos um caminho para conquistarmos a felicidade, é cuidar daquilo que está próximo da gente. Mas ainda que não consigamos, nós precisamos fazer esse movimento de autoeducação e de educação
para aqueles que convivem conosco. Após essa conversa que eu tive com Rubem Alves, eu fui entender uma outra colocação de Paulo Freire. Paulo Freire disse que saber e sabor têm a mesma raiz. Aquelas 3 primeiras letras, o sabe. É o conhecer com prazer ou o prazer de conhecer. Que quando nós utilizamos esse movimento no nosso processo de crescimento, nós ajudamos quem está em torno de nós. Se não conquistarmos a felicidade a partir daí, nós conquistamos pequenos momentos de alegria, cuja somatória nos deixará felizes lá na frente. E ele disse que não se torna educador numa certa terça-feira às 16h. Que para ser educador é necessário conhecimento, desejo, mudança e tempo. Então, se nós trouxermos essa equação para nós e para o próximo, conhecimento, desejo, mudança e tempo, o movimento ele não é só educativo, ele é autoeducativo. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, dizia para nós que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. É a gente explorar o bem-estar que toda pessoa tem. Se estivermos na função de educadores, se estivermos na função de autoeducadores, é explorarmos tudo de bom que a gente tem. Esse processo que é lento, que é paulatino, passo a passo a gente vai conquistar a felicidade. Nós não vamos conquistar felicidade a partir de um estalar de dedos. Não vamos. Um jeito de sermos felizes é nós começarmos a fazer as pequenas construções no nosso estado íntimo. Como coloca para nós Kardec, no comentário da pergunta 917 do Livro dos Espíritos, e ele falando que a educação é a chave do progresso moral da criatura. Tudo vem a partir do movimento educativo. Então, muitas vezes, nós queremos receber prontos, sem fazermos o movimento interior, e não vai chegar pronto para a gente. Não vai chegar pronto. O movimento, ele é individual. Eu quero ser feliz, mas a felicidade é uma conquista. Tanto que o Livro dos Espíritos fala para nós sobre a felicidade. A pergunta 922, Kardec pergunta isso para os espíritos. Enquanto nós estamos buscando um jeito de ser feliz, Kardec pergunta qual é a medida da felicidade comum para todo mundo. Nós estamos buscando um jeitinho aqui, e bem brasileiramente, um jeitinho, porque a gente gosta de dar um jeitinho, sem muito esforço e a felicidade plena. Esse é o nosso jeito. E aí a espiritualidade responde. Ela coloca em primeiro, estabilidade material. Estabilidade material. Ou seja, o que eles colocam? Do lado material, a posse do necessário. Então, é uma estabilidade material. Agora, nesse movimento, cada um vai avaliar o que é a posse do necessário. Hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas não acham que o que tem é necessário. É um pouco mais, e precisa de mais, e vai comprar mais, e vai adquirir mais. Nós estamos num problema gravíssimo hoje no planeta, e no Brasil ainda muito maior. Muito maior, porque o que predomina ainda é o nosso sentimento egoístico. Tanto que a espiritualidade coloca do lado material a posse do necessário. O primeiro item, para a busca da felicidade plena. Para conquistarmos o lado material estável, já precisa da autoavaliação. Tem coisas que a gente utiliza hoje, que a gente não usava há 3 anos atrás, há 8 anos atrás, há 15 anos atrás, mas a gente quer sempre algo mais. E daqui a 10 anos que a gente tiver algo mais, nós vamos falar assim, não, mas ainda está faltando.
E a gente passa a encarnação inteira buscando a tal estabilidade material. Eu não estou dizendo que nós não devemos priorizá-la. Tanto que o Livro dos Espíritos coloca isso em primeiro lugar, do lado material, a posse do necessário. Ou seja, é uma colocação que o Hamed faz no livro Renovando Atitudes, sobre a importância de nós sermos previdentes. Não ambiciosos, avarentos, egoístas, nada disso. Previdentes. Previdência é você cuidar do lado material e saber que vai buscar também para o lado espiritual. É isso. Mas a gente entrou no movimento de falar da palavra crise. A gente está tão acostumado quando as pessoas chegam para nós e falam assim: nossa, foi bom te ver, está precisando de falar com você. Aí você já tem assim: se for me pedir dinheiro emprestado, eu não tenho. Intimamente, você já organiza uma defesa. Aí a pessoa vai e te pede um conforto da escuta. Que ele vai falar de um problema que está tendo em casa, com a família, com os pais, ou com o marido, ou com a esposa. A gente já está tão armado, por quê? Porque na nossa boca, a palavra que reina no nosso vocabulário é crise. Mas muito antes da crise material, muito antes da crise econômica, nós temos uma crise interna, que é a crise que hoje está assolando o nosso país, que é uma crise moral. Mas não aqui está lá, aqui está aqui. Por isso o Livro dos Espíritos coloca para nós, do lado material, a posse do necessário. Do lado espiritual, eles colocam consciência tranquila e fé no futuro. Olha como que é difícil a gente ser feliz. Do lado material, a posse do necessário. Do lado espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila, um exemplo simples, é nós darmos conta de colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Já estamos dando conta? Pode mexer com a cabeça? Eu não sei porque que elas foram só para lá e para cá, e não para cima e para baixo. Está mais ou menos. O mais ou menos, então, ela ainda não está tranquila. Vejam a quantidade de coisas que a gente já conhece. A quantidade. E nós ainda não estamos dando conta de colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas relações. Enquanto nós não dermos conta, é difícil a nossa consciência ficar tranquila. Por quê? Porque nós estamos cheios de conhecimento, mas ainda estamos sedentos de amor, de consciência. Conhecimento é isso que nós estamos fazendo aqui. Existe uma diferença entre conhecimento e consciência. Esse estudo que a gente faz, as leituras, o culto no lar, a troca de informações, de obras, de interesses ali do conhecimento, essa troca teórica, conhecimento. Quando a gente começa a colocar isso tudo em prática, consciência. Nós estamos desencarnando os recheados de conhecimento, mas estamos em falta com a consciência, porque ainda não estamos conseguindo fazer os movimentos de mudança. Já sabemos, mas ainda não fazemos. Já conhecemos, mas ainda não nos conscientizamos. Então não está simples um jeito de ser feliz, porque ou a gente busca a felicidade, ou a gente vai tendo pequenos flashes de alegria. Pequenos flashes de alegria. Emmanuel coloca para nós assim: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Todas as criaturas sofrem. No dia a dia, todos nós temos dificuldades, todo mundo tem problema. Mas qual o problema que é maior? Não sabemos. Não sabemos. Todo mundo sofre. Aquela pessoa que está mais resignada diante do sofrimento, o dela pode ser grave na nossa ótica, mas para ela é simples. Em relação ao outro que teoricamente tem um problema simples, mas ele agrava a própria dor. Porque tem pessoas que agravam a própria dor. Tem pessoas que gostam de se sentir vítima.
Todas as criaturas sofrem no dia a dia. Quem sofre mais, quem sofre menos? A pessoa que está resignada, muito provavelmente ela sofre menos. Vocês querem ver um sofrimento grande? Foi a determinação de Jesus para Maria Madalena, Maria de Magdala, quando ela estava naquele movimento de ser apedrejada. Vocês vão lembrar disso no capítulo 8 de João, quando ela estava para ser apedrejada, os algozes, atiradores das pedras, ou que intencionavam, que eram fariseus e escribas, eles chegaram para Jesus. Jesus tinha acabado de ensinar uma lição sobre amor ao próximo. E aí eles chegaram para Jesus e falaram: essa mulher foi pega em pleno adultério. A lei manda que ela seja apedrejada, e tu que dizes? Mas veja bem, isso está no livro Primícias do Reino, quando Amélia Rodrigues coloca para a gente que a angústia daquela mulher, aquele minuto entre a resposta do Cristo e as pedras virem sobre ela, foi uma eternidade aquele minuto no sofrimento íntimo daquela mulher. No sofrimento íntimo. Porque dependendo da resposta de Jesus, ela estaria salva ou condenada. Quando Jesus coloca: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e escrevendo os pecados na areia, porque tem gente que fala assim: Jesus estava fazendo garatujas na areia. Não tem nada de garatuja, sabe o que é isso? Aqueles rabiscos que a criança faz, quando está com 3 anos, 4, pega o lápis de cera, o papel, e vai rabiscando aquilo ali, chama garatuja. Imagina Jesus com 33 anos de idade, brincando de rabiscar na areia com o dedo indicador. É meio difícil, né? Por ser Jesus. Jesus começou a escrever as dificuldades de cada um. Quando ele fala: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, as pessoas começaram a ler as suas dificuldades ali. Começaram a ler. E aí eles começaram a jogar as pedras fora. Quem começou a jogar primeiro? Dos mais velhos para os mais jovens. Ou seja, estávamos lá. Quem começou a jogar pedra primeiro? Primeiro foi o Virgílio. Jogou a pedra dele fora. Depois o Carlão. Jogou a pedra dele fora. Tá? Não, você também foi antes do Virgílio. Está com todo jeito de que foi antes. Todo jeito. Então começaram a jogar as pedras fora. Depois... Quantos anos você tem, minha filha? 13. Antes dela fui eu, que estou com um pouco mais. Julguei as minhas pedras fora, ela também julgou a dela. Quando Jesus olha para a mulher e fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela vira para trás, porque naquele momento ela estava de costas para os atiradores, diante de um muro. Ela vira para trás e fala assim: não os vejo, Senhor. Aí Jesus fala: ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor, eu também não te condeno. Mas o que Jesus passou para ela foi um veredito, que eu fiquei pensando na orientação que Jesus deu. Jesus falou com ela assim: vai e não peques mais. Eu fiquei pensando, eu no lugar dessa mulher ia preferir as pedras. Porque se me apedrejasse, eu ia morrer ali mesmo. E olha, morrer do lado de Jesus, já estou no lucro. Agora, mas falar, vai e não peques mais, significa que é para ficar viva e não pecar. Nossa Senhora, isso é difícil demais. Porque a forma mais simples de nós pecarmos é aquela que ninguém tem controle, só nós mesmos, que é pelo pensamento. Como diz Jeremias no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 14, até quando hospedarás contigo os teus pensamentos maus? Até quando? E Jesus passou para ela um veredito dificílimo: vai e não peques mais, mas fique viva. E hoje nós estamos recebendo esse veredito cada vez que a gente abre uma obra, cada vez que a gente escuta uma palestra, cada vez que a gente é convidado para um trabalho: vá e não peques mais.
E a gente ainda não está dando conta de cumprir. Mas quando a gente vai para uma tarefa e volta, vai para uma reunião e volta, faz um culto e retorna, quando a gente faz esses movimentos, nós vamos ter pequenos momentos de alegria. Mas ainda não é a felicidade, porque o livro dos Espíritos coloca para nós que felicidade é a consciência tranquila. Porque Emmanuel coloca para nós que todas as criaturas na terra sofrem, mas poucos sabem sofrer como cristãos. Porque na hora que chega a dor, a gente pensa assim, o que eu fiz para merecer isso? Não, eu não vou nem falar isso, suponhamos que é o marido, o que eu fiz para merecer isso? E o marido pensa a mesma coisa, o que eu fiz para merecer essa? Ou seja, nós vamos criando problemas nas nossas relações. Porque se esse entorno de nós não está bom, não é porque nós somos anjos e nós somos ovelhas desgarradas, ovelha negra daquele grupo, não. É porque é um grupo que de uma forma ou de outra tem sintonia conosco. Estando eles no lado bom ou não. Tem sintonia, está próximo. O marido, a esposa, os filhos, os amigos, os colegas de trabalho, o pessoal do movimento da Casa Espírita, o movimento social na nossa rua, os vizinhos. A parentada, são pessoas que são próximas de nós. Então, de alguma forma, nós temos que trocar. A gente tem para oferecer e tem para receber. A gente tem para oferecer e tem para receber. Eles também. Quem está conosco também. E aí o livro dos Espíritos coloca para nós, para além da consciência tranquila, fé no futuro. Fé no futuro significa acreditarmos de que as coisas irão melhorar. Acreditarmos de que teremos uma reviravolta, mas não é reviravolta social, não é reviravolta econômica, política. Essa aí tem que ter, porque está na lei. Nós precisamos, para essa reviravolta acontecer, fazer uma reviravolta moral. Se nós não fizermos essa reviravolta interna, nós não vamos conseguir manter a fé no futuro. Não conseguiremos. Fé no futuro. E aí Jesus coloca para nós assim, na parábola do bom samaritano, apenas aquele iniciozinho, o primeiro versículo, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram e o feriram, deixando-o semi-morto. No capítulo 10 de Lucas, no versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram e o feriram, deixando-o semi-morto. Quando Jesus coloca, descia um homem de Jerusalém para Jericó, avaliemos-nos na posição desta pessoa. Ele não está colocando numa questão geográfica, Jerusalém e Jericó, nada disso. Jerusalém e Jericó eram duas cidades que estavam no mesmo plano, mas quando saía de Jerusalém, imagina, hoje nós estamos aqui na sociedade colatinense. Nós estamos dentro desse ambiente, curtindo a Jerusalém do nosso estado íntimo. Descer da Jerusalém para Jericó não é mudar de plano geográfico, é mudar o padrão vibratório. Enquanto estamos aqui, estamos vivendo o nosso movimento de Jerusalém, o nosso sentimento de Jerusalém. Ouvindo, refletindo, sorrindo, chorando, pensando, estamos vivendo a Jerusalém no nosso estado íntimo. Quando abraçamos os conflitos, as dificuldades, os transtornos, entramos para Jericó. Porque Jericó na época era considerada, Jerusalém era considerada uma cidade santa. Jericó era uma cidade de conflitos, de dor, de dificuldade, de deslealdade, de desonestidade, de comércio, de avareza. Era a Jericó. Quando mudamos o nosso padrão vibratório, de Jerusalém para Jericó, caímos nas mãos de salteadores. Nós temos 3 tipos de salteadores. Salteadores encarnados. Vocês conhecem? Já ouviram falar?
Já ouviram? Muitas vezes, né? Salteadores encarnados. O que mais se fala hoje são os salteadores encarnados. Basta ligar o jornal. Ah, não quero ver o jornal não. Tá bom, liga o rádio. Ah, não quero ligar o rádio não. Então vai no YouTube. Mas vai ver, não tem como a gente se libertar. Não dos encarnados. Vocês vão entender por quê. Nós temos os salteadores desencarnados, que é o processo de atuação do desencarnado sobre nós, mas muito pior do que esses salteadores, muito pior, são os salteadores íntimos. Porque é esse que dá guarida para o salteador desencarnado, é esse que elege o salteador encarnado. O salteador encarnado que hoje a gente reclama no movimento público, saiu do nosso ventre. Aquele que hoje mente com muito, começou na nossa casa, assistindo os nossos exemplos, mentindo por pouco. Aquele que rouba muito, assistiu a gente dentro de casa, lesando os outros por pouco. Então eu reclamo dos salteadores encarnados, sendo que eu também não fiz o meu movimento de mudança. Então, nós vamos vivendo e alimentando situações de infelicidade, mas por quê? Para eu chegar na felicidade, eu tenho que fazer um movimento interno. Para alimentar a fé, para ter consciência tranquila e ficar diante da posse do necessário. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E olha o que fazem os salteadores: despojaram-no e feriram-no. Despojar é roubar, tirar tudo que a pessoa tem. Pega aí o salteador interno, o salteador desencarnado. Podemos até associar os salteadores encarnados. Tiram tudo que você tem, roubam. Tira a sua paz, tira o seu equilíbrio, tira a sua sintonia, tira a sua propensão ao diálogo equilibrado, tira a sua disciplina. E aí, ferem-no. Por que ferem-no? Porque se vai tirando, você estabelece sintonia com eles, daí a pouco você sai ferido nesse mal-estar. Aí aparecem as doenças. As doenças. Como diz para nós na pergunta de número 96 do livro Consolador, Emmanuel coloca que a causa de todas as doenças está no espírito. Mudamos o nosso padrão vibratório, adoeceremos. Adoeceremos, mudamos o padrão. Ah, mas tem pessoas que adoecem, tem. Se a gente estiver mais tranquilo, a gente pode até adoecer, como diz Emmanuel nessa mesma pergunta. Muitas vezes o corpo, significando o mata-borrão do espírito, aquele quadro de doença pode ser a nossa última encarnação naquela dor física. Dependendo de como a gente lida. Às vezes a pessoa está com câncer, ela já tem câncer 3, 4 encarnações. Essa pode ser a última, se ela souber lidar com isso. Porque a própria cura, o Emmanuel coloca. A cura também está no espírito. Meu filho, você vai tirar retrato? Fazer pose. Vocês não fazem, não? Então, vocês imaginem, a cura está no espírito. Mas essa colocação o Emmanuel traz para nós. E aí, nós adoecemos. Salteadores íntimos vão agredindo o nosso estado porque mudamos o nosso padrão vibratório. A gente está adoecendo por coisas simples, por uma agressão verbal, por um melindre, porque falaram que você, por um melindre, pela alimentação, a gente está morrendo pela boca. A variedade é tão grande, mas ela é tão grande que a gente está se autodestruindo. Um exemplo concreto, conversando com uma professora da UFMG, ela colocou para mim, numa pesquisa que ela fez, e ela estava conosco nesse congresso lá em Goiânia, ela colocou para a gente que a potencialidade de fertilização dos homens e das mulheres regrediram nos últimos 50 anos, pelo menos de 40% a 60%.
nos últimos 50 anos, nos últimos 70 anos, os nossos avós, e aí eu estou colocando o avô, sexo masculino, no movimento de ejaculação, ele liberava aproximadamente de 18 a 23 milhões de espermatozoides numa única ejaculação. Hoje, os nossos jovens, eles estão eliminando no movimento ejaculatório aproximadamente de 8 a 12 milhões de espermatozoides. A queda é em média de 50%. E na pesquisa ela vai colocando que os produtos enlatados, os agrotóxicos, os fast foods que estão por aí, os movimentos que a gente faz em não sermos seletivos numa alimentação saudável, natural, porque queremos tudo conservado, os sucos de caixinha, as fermentações dos leites que estão por aí, que conservam, o leite sai da vaca, vai durar 3 meses numa caixinha. Olha que beleza. 3 meses, e a gente acha uma vantagem. E a gente vai se alimentando. Isso tudo abre a porta para um processo autodestrutivo inconsciente. Inconsciente, porque nós não estamos sabendo zelar por aquilo que está em fartura para o nosso bem-estar. Chico Xavier, ele estava sofrendo de cólicas hepáticas e ele rolava de dor no terreiro da casa dele, em Pedro Leopoldo. Ele rolava de dor. E aí, com aquelas cólicas hepáticas, ele teve uma conversa com o irmão dele, José Xavier, no plano espiritual, que já estava no plano espiritual. José Xavier falou com ele assim: Chico, se você continuar alimentando da forma que está alimentando, você vai passar mal. E aí ele fala, qual a solução? Ele falou assim, eu vou te passar uma dieta, e você acompanha essa dieta, porque você vai ficar muitos anos no corpo físico, em função da demanda de trabalho que você abraçou. Acompanhe essa dieta, para você não ter mais problema nessa área. Forma nenhuma. Ele teria 2 refeições por dia, disse José Xavier. Água de manhã, na hora do almoço, você vai se alimentar de batata, chuchu, pequena porção de carne, tudo cozido em água e sal. No final do dia, você vai tomar uma xícara de chá com uma bolacha. E vá descansar. E o dia seguinte te espera para a nova jornada. Eu sei que vocês estão rindo e acharam que eu ia passar uma dieta de emagrecimento daquelas. Eu não posso dizer que não foi uma dieta de emagrecimento. O Chico pesava nessa época 99 quilos. E ele perdeu 25 quilos. O Chico que a gente conhece nas fotografias aí, está na faixa dos 70 a 74 quilos. Porque ele manteve a dieta que o irmão dele ensinou do plano espiritual. Nunca mais teve problemas hepáticos. Imaginem vocês que a espiritualidade está conversando conosco para não darmos guarida aos salteadores espirituais que entrem em ressonância com os salteadores íntimos e nós diminuímos ou abaixamos o nosso padrão vibratório. Estão conversando conosco. Eu estava numa palestra numa casa espírita, com um grupo menor, e lá tem a participação das pessoas. E aí uma pessoa levantou a mão. Ele levantou a mão para poder falar, outros já estavam participando, ele levantou a mão para falar, e aí ele se levantou do lugar e ficou em pé, com a mão esticada, corpo ereto, pronto para falar, e ele em pé, todos sentados, olharam para ele, um falando de lá. Eu ia fazer uma brincadeira do porquê que ele estava em pé. Na hora que eu ia falar, eu escutei a espiritualidade colocar assim, ele está alcoolizado, não brinca. Na hora que eu escutei, em vez de me dirigir a ele, eu dirigi a outra pessoa que estava de mão levantada ali, depois passei por ele, falei para o de lá falar, depois voltei para cá, retomei a palavra. E fiquei com essa informação na minha cabeça. Quando terminou a palestra, outras pessoas foram para o passe e tal, ele veio e me abraçou. Alguém lá de trás
ele entrou primeiro na fila do passe, alguém lá da casa espírita perguntou para mim que ele estava alcoolizado, se podia tomar o passe. Eu falei, pode. Eu já vi que aquela informação que a espiritualidade me passou, ao mesmo tempo que ele estava lá, ele poderia ir para o passe. Não estou discutindo aqui se ele vai ou não receber, mas era um momento para ele. E ele estava controlado. Depois que eu não dei a palavra para ele, ele abaixou o braço, foi assentando, ficou no lugar dele. Até o final. Foi lá, tomou o passe, veio e me abraçou. Quando ele veio e me abraçou, aí não só a informação da espiritualidade, ou da pessoa que estava lá atrás, orientando para o passe, ele veio e me abraçou e veio aquele álcool. Quase que eu saí tonto. Mas foi pouco. E aí na hora que ele me abraçou, eu falei assim, ô meu filho, quando você vem aqui, e é palestra minha, as suas participações elas são muito ricas. Mas quando você associa o seu conhecimento com o álcool, é difícil você ter lucidez na sua explanação. Venha para cá sem o álcool, devagarinho você vai tirando ele do seu dia a dia. Mas se você vai desfrutar conosco desse momento, venha sem o álcool. E aí ele me abraçou de novo e começou a chorar. Porque naquele momento eu senti que ele estava aberto. A espiritualidade permitiu a entrada, a casa permitiu a entrada e ele ficou. Quando não dei a palavra, ele assentou, acalmou e ficou até o final. Quantas vezes, eu estou dando um exemplo simples, quantas vezes a espiritualidade está falando conosco, nos ajudando a conquistar pequenos momentos de alegria para alçarmos a felicidade. Um jeito de ser feliz, porque esse jeito ele é individual. O que é bom para mim, não é bom para fulano, ciclano, não é. Cada um vai descobrir o seu caminho. Um jeito de cada um. Cada pessoa vai ter seu jeito de ser feliz. Mas enquanto nós estivermos alimentando os salteadores, o ciúme, a agressão verbal, a altura do tom de voz, a inveja, o palavrão, o pensamento negativo, enquanto tivermos, não conquistaremos de forma alguma a felicidade. Quando sairmos dessa faixa, conquistaremos um pouco de alegria. E felicidade é estado pleno. Alegria é estado momentâneo. Tanto que Emmanuel coloca assim, se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. Se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. É o único valor que Emmanuel pede quando a gente vai começar em alguma atividade, um único. Comece mostrando alegria. O nosso movimento é esse. Vá feliz para a casa espírita, vá feliz para o seu trabalho amanhã. Eu estou desempregado, vá feliz na busca de um novo trabalho. Faça contato com as pessoas, mas deixe que a harmonia apareça na tua face. Deixe que a alegria seja reflexo do seu estado. Não tem pessoas que a gente abraça e sente o bem-estar? E tem pessoas que a gente abraça e não quer vê-la nunca mais? Por quê? Porque muitas vezes nós entramos em sintonia e também diminuímos o nosso padrão. Então, transponha o muro da dor, transponha o muro dos salteadores internos e faça um movimento de alegria com você. Até os espíritos que estão conosco, eles têm conhecimento dessas coisas que a gente está conversando. Não estou falando dos espíritos superiores, estou falando dos espíritos ligados aos planos inferiores. Eles têm conhecimento. Vocês vão lembrar de um diálogo que Divaldo teve quando ele estava chegando na mansão do caminho, e um alcoolizado saiu do bar, próximo à mansão do caminho, e abraçou o Divaldo, já conhecia o Divaldo, e abraçou o Divaldo. Lembram do diálogo? Quando ele abraçou o Divaldo veio e abraçou aquele alcoolizado, e falou assim, ô meu irmão, você está bebendo de novo? E aí ele falou para o Divaldo Franco assim, eu bebo porque Jesus bebeu também. Aí Divaldo falou, meu irmão, eu estudo tanto o Evangelho, em que momento que Jesus saiu bebendo? Jesus não só bebeu, ele ainda saiu para a rua tonto. Mas meu irmão, mas que
Que momento é esse? Jesus bebeu, transformou a água em vinho, bebeu tudo e saiu pela rua assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A gente vê que a fala é do obsessor, que conhece o Evangelho. Porque verdadeiramente Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Na pregação do templo, ele questiona: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? E digo-vos que aqui estão reunidos a minha mãe e os meus irmãos, porque são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, quando nós não guardamos sintonia, as influências chegam, mas a gente não se envolve. Não se envolve. A gente não tem que ficar justificando. Eu lembro que eu entrei lá no abrigo, há um tempo atrás eu entrei no abrigo, uma das coordenadoras, das diretoras, chegou para mim e falou assim, na época, ela estava na direção: nós temos uma cozinheira que está conosco, na época tinha 17 anos, ela está conosco já tem 20 anos, isso deve ter uns 3 anos mais ou menos. A diretora chegou para mim e falou assim: ô Emerson, essa cozinheira, gente, ela é negra, mas negra de maré de si. E ela chegou para mim e falou assim: Emerson, você fez um comentário sobre a cor da pele de fulana? Não, não fiz não. Eu entro aqui, faço as minhas atividades, os trabalhos que eu tenho, pego o menino, interno, acompanho, durmo, mas não falei não. Por quê? Porque uma voluntária no refeitório, quando ela estava chegando com a alimentação, a voluntária chegou e teceu um comentário com outras voluntárias e funcionários e enfermeira que estava lá assim: bem que o Emerson fala, essa nega fica tirando licença só para não vir trabalhar, inventando doença. E aí eu falei para essa diretora assim: não, mas eu não falei nada disso não. Eu entro aqui, faço o que eu tenho que fazer, atendo quem me perguntar e estou de saída. E ela falou assim: você vai conversar com a voluntária? Não. Mas você então vai conversar com a cozinheira? Não. Mas eu acho que você devia conversar com eles e esclarecê-las de que não aconteceu. Ah, então a senhora acha? Acho, mas eu não vou fazer. No dia seguinte ela me procurou de novo: Emerson, veja bem, aquilo ali teve uma repercussão, porque cria um mal-estar, porque tem as línguas da fofoca, e começaram a falar. Eu falei: uai, tem. Então, eu acho que era importante se você falasse com a pessoa, que você não teceu aquele comentário, de onde ela tirou aquilo. A senhora acha importante? Acho. Ah, mas eu não vou fazer, não. Emerson, mas a cozinheira pode criar um mal-estar todo. Eu vou sempre lá na cozinha, um parênteses, vou lá, vejo o que está faltando, o que precisa adquirir, tem que sair para comprar, elas fazem a lista, eu olho, além de ter acesso aos meninos. Mas a cozinheira pode ter um mal-estar com ela. Ah, é mesmo? É, mas eu não vou falar, não. Vou continuar fazendo as minhas tarefas aqui. No terceiro dia, ela me procurou de novo. Ô Emerson, deixa eu te falar uma coisa. Mas eu acho que você deveria conversar com a voluntária e com a funcionária. A senhora acha? Acho. Ah, então tá bom. Então você vai conversar? Não. Não vou, não. Eu respeito o seu jeito de achar, mas eu não vou conversar. Eu só lamento quem falou. Quem me conhece sabe que essa fala não é minha. Quem não me conhece vai aprender a me conhecer. Eu não vou fazer isso. Isso é um problema de quem disse e o problema das pessoas que escutaram e deram guarida para a escuta. Isso não é um problema meu. Fim. Essa voluntária ficou na casa mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, depois saiu do trabalho, não quis continuar mais, a gente agradeceu, ela encontra comigo na rua, me pergunta se está tudo bem, eu a abraço, falo, está tudo bem, e você? Depois você volta lá, assiste uma reunião conosco, ela vai falar: oh, volto sim, pronto, acabou. Fim. Nós temos uma mania de darmos força para situações que proporcionam mal-estar. Vamos parar com isso. Se a gente já consegue evitar essas situações de mal-estar causada por terceiros, sejam eles encarnados ou desencarnados, a gente já caminha na direção da felicidade. Quando a gente faz o movimento de lutar contra o estado íntimo negativo, fortalece essa caminhada em busca da felicidade. E isso é dia a dia. Dia a dia. Nós vamos fazer esse movimento lentamente. E vamos contar com a participação da espiritualidade que estão falando conosco,
Os nossos orientadores estão conversando conosco todos os dias. Se nós utilizarmos esse movimento, fica fácil cada um encontrar o seu jeito de ser feliz. Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele coloca para nós assim: aquele que opera e coopera na seara do Cristo, vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é lei. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo, ou seja, aquele que trabalha e ajuda, trabalha e ajuda, trabalha e ajuda, vai receber sempre o melhor. Não é porque Jesus é amigão do peito, não é isso não. Vai receber sempre o melhor, porque isso está na lei. A gente faz, a gente recebe. Não faz, não recebe. A lei é essa. Essa é a nossa relação com Deus, é a nossa relação com os espíritos, é a nossa relação com os nossos filhos, é a nossa relação conosco. A gente recebe o bem-estar se a gente fizer. Contemos com a ajuda de Deus. Contemos com a ajuda dos espíritos que Deus colocou do nosso lado para nos favorecer. Aproveitemos esse momento que a gente está contando e vibremos em torno do nosso país, porque se a espiritualidade coloca fé no futuro, o país vai melhorar. Mas para melhorar ele tem que piorar. No ano passado a gente falava assim, 2015 falava assim, 2016 vai ser melhor. Foi? Pode responder. Aí, final de 2016, a gente falava assim, 2017 vai ser melhor. Está sendo? Pode responder. 2018? Uma hora vai melhorar. Isso é esperança? Não, porque a mudança tem que acontecer, não é simplesmente uma esperança vazia, não. Aí, quando um presidente não cai, quando aquele grupo fica todo formado lá em cima e a gente quase que escravo das nossas escolhas, por isso que eles chegaram, aí começamos mas não é possível, porque não vai mudar, porque é isso e aquilo. Não, ainda tem que ficar assim mais um tempo, para a gente aprender. Para a gente aprender, quem coloca isso para nós é o livro A Gênese, no capítulo 3, o item, o bem e o mal. No capítulo, o bem e o mal. E ele coloca para nós que é o aguilhão da dor é que nos proporciona a melhora. Então a gente precisa de passar por isso para melhorarmos. Para melhorar-me e melhorarmos. A gente precisa passar. Então nós vamos contar com a ajuda de Deus. Contar com essa ajuda é vibrar em torno do país, mas lembrando que um país mais complexo do que o Brasil é o país íntimo que a gente carrega. Os estados com todas as suas confusões, nós temos estados íntimos com todas as nossas confusões. O Brasil tem apenas 500 e poucos anos, 517 anos. Nós temos milênios de existência e estamos ainda mais confusos do que a nossa nação. Vibrarmos pelo país é vibrarmos pelo nosso estado íntimo. Buscar a felicidade íntima é conquistar a felicidade do país. Mas se não conseguirmos ainda a felicidade, voltemos-nos para a alegria. Alegria de viver, alegria de reencontrar, alegria de saudar, de abraçar. Sem fingimento, sem mesquinharia, sem melindres, nós vamos fazendo pequenas construções. E aí Deus fala para nós na voz de Rabindranath Tagore, através da natureza. E conversa conosco, retomando aquele início que nós precisamos aprender a valorizar, que está em torno. Capela já viveu esse momento que estamos vivendo hoje, de provas e expiações para a regeneração. Diferentemente da Terra, o sistema de Capela, ele estava moralmente melhor e materialmente também. Hoje nós estamos materialmente muito melhores do que moralmente. Muito. E moralmente não. Então nós precisamos fazer um movimento contrário. E Rabindranath Tagore, falando para nós de Deus, ele diz assim: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus,
a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento, aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra? O golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia. E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma volta, se Deus quiser.